Se você cometer esse erro com imóveis, você vai perder muito dinheiro. Fica comigo que em menos de 15 minutos você vai aprender mais sobre o desenvolvimento de produto imobiliário do que muito especialista por aí. Bora pro vídeo. A única forma de aumentar o lucro e aumentar a liquidez é ajustar o desenvolvimento do produto imobiliário. Normalmente o lucro e a liquidez eles andam em mãos contrárias, né? Se o lucro é maior, a liquidez diminui um pouco. Se a liquidez é alta, o lucro diminui um pouco. A única forma da gente equalizar isso, as pessoas que conseguem acertar esse ponto de ter o lucro e liquidez aumentando, são as pessoas que conseguem construir e ajustar o produto imobiliário. Isso serve tanto para casas de alto padrão, para prédio, kitnet, baixo e médio padrão também, para todo tipo de produto imobiliário. Todo produto imobiliário está inserido no mercado e esse mercado tem o seu número de liquidez e lucro. Então, para a gente conseguir ajustar isso, a gente precisa desse desenvolvimento. Então, aqui hoje, nós vamos falar o que é o desenvolvimento do produto imobiliário, como fazer esse desenvolvimento e o melhor, que vai ficar por último, né? Depois da gente passar por esse processo, como que a gente valida o produto imobiliário para que a gente não erre, especialmente antes da construção. E tudo isso, pessoal, a custo zero. Fica aqui comigo que eu prometo que você vai chegar no final sabendo fazer, melhorando o desenvolvimento do seu produto aí, conseguindo aumentar o lucro e a liquidez e validando esse produto antes de começar a obra. Olha só, com relação ao desenvolvimento de produto imobiliário, não tem como a gente tratar do produto sem observar a região. Por quê? O produto ele carrega a identidade da região onde ele está inserido. Tá? Então, o processo de desenvolvimento de produto, vocês vão ver já logo aqui na frente, já vou explicar como que eu faço isso, ele sofre uma influência muito grande da média dos produtos da região. Então, se eu falo que a média dos produtos da região, vocês já podem esperar que ali na frente nós vamos falar de como fazer a pesquisa, tá? Então é certo isso, que o produto que a gente for desenvolver, o tipo de produto que a gente for desenvolver para uma determinada região, tem que carregar a identidade dessa região e vai sofrer durante o processo de desenvolvimento uma forte influência da média dos imóveis dessa região. Por quê? A média dos imóveis daquele local é que produz a identidade, né? As características daquela região. E as pessoas não compram só o imóvel, tá? As pessoas não compram só o local específico ali, o imóvel que ela vai morar. Ela compra a região como um todo, né? A gente até fala bastante aqui no canal sobre localização, né? Que a localização deve ter uma rede de serviços, enfim. É isso que as pessoas compram, o imóvel e o local. E para ela conseguir comprar isso mais fácil, entendam isso, tá? Isso vale ouro, tá, pessoal? Quem compra o produto imobiliário também compra a região. Então os dois precisam se falar. O imóvel deve ter as características e a identidade da região. E como que a gente faz isso, né? Vamos imaginar assim, que eu vou construir, por exemplo, eu já fiz muita casa antes, tá? E estou fazendo prédio agora. Lembrando bem que essa nossa estratégia aqui, essa nossa abordagem serve tanto para quem vai construir casa, quanto para quem está fazendo prédio, tá? E como que eu faço? Vamos imaginar que eu vou construir um prédio em um determinado bairro. E fazendo uma pesquisa de mercado no bairro ali, eu vejo que não tem prédio lá, tá? E esse é um sinal de alerta para mim. Eu não vou ser o primeiro a arriscar um projeto ali, uma quantidade de dinheiro enorme, num bairro onde não tem essa cultura, não tem essa característica de ter, por exemplo, prédios ali. A gente tem casos aqui de quem faz mentoria com a gente assim. De repente encontra uma determinada região, pô, ali não dá para colocar prédio. Beleza, vamos estudar então um condomínio de casas para a gente tentar desenvolver ali, né? Mas se eu procuro um bairro e ali tem a cultura de ter prédios, eu vou pesquisar que tipo de prédio que tem ali. Se são apartamentos de 2 dormitórios, se tem apartamentos de 1 dormitório. Então é muito comum aqui na minha cidade os bairros que tem prédio de 2 e 3 dormitórios. É menos comum um apartamento de 1 dormitório. Tá? 1 dormitório eu sei que tem liquidez menor aqui. Mas eu gosto muito do apartamento de 2 dormitórios porque ele atende a maioria dos cenários, né? E aí a gente encontra ali os imóveis de 2 dormitórios nesse bairro. Então, pô, é comum apartamento de 2 dormitórios aqui? É comum. Eu fui lá, fiz uma pesquisa, já vou explicar como que eu faço isso, e encontrei várias amostras lá de imóveis de 2 dormitórios. Então, eu defino esse tipo, né? Eu chamo aqui de tipologia. É o apartamento de 2 dormitórios. Maravilha. Para além disso, a gente tem que definir as diretrizes, né? Então, eu defini que é um apartamento de 2 dormitórios
E aí a gente vai colocando, entre aspas, penduricalhos nesse imóvel. Porque, por exemplo, tá? Sacada, suíte, de repente uma churrasqueira na sacada, um teto rebaixado na área comum, coisas que vão aumentar a liquidez. Só que a gente não pode perder a mão, né, nesses penduricalhos, vamos dizer assim, porque isso custa dinheiro, pode aumentar o custo e com isso diminuir o seu lucro, ou então você vai resolver repassar isso para o cliente, vai diminuir a sua liquidez. O produto precisa estar ajustado, tá? E eu já vou falar para vocês o que cada tipo de produto tem que ter. Ah, o apartamento de 2 dormitórios, a casa geminada, a casa de alto padrão, apartamento de 3 dormitórios. Eu vou falar das diretrizes daqui a pouco. Nós estamos falando aqui de como que o que é esse processo, né? Por enquanto. Então, quando eu encontro um bairro, né? Todos os apartamentos lá de 2 dormitórios nesse bairro, por exemplo, tem suíte e tem sacada. Se eu fizer um apartamento de 2 dormitórios sem suíte e sem sacada, eu vou diminuir a liquidez do meu produto. É fato, tá? Por quê? Porque o bairro tem essa identidade, tem essa característica, tá? Por outro lado, se eu encontro um bairro em que é distribuído meio a meio, pô, eu fico mais tranquilo de fazer isso. Ou então eu tenho a oportunidade de fazer uma suíte no meu apartamento, com isso aumentar um pouquinho o meu lucro e um pouquinho a minha liquidez, tá? Fazer isso de maneira comedida, tá, pessoal? Não fornecer tudo de uma vez. Então, meu apartamento vai ter sacada com churrasqueira, com suíte, eu vou fornecer teto rebaixado, vou oferecer infraestrutura de ar-condicionado, ou seja, você quer oferecer coisa demais para o cliente, imaginando que você vai aumentar a sua liquidez e aumenta mesmo, só que aí, se o bairro não tiver essa característica, se no bairro não tiver esse tipo de oferta, você também vai diminuir o seu lucro, tá? Porque os produtos são ajustados, cada um para um tipo de penduricalho, entre aspas, né? Eu chamo aqui, na verdade, de diretriz. Já vou explicar isso para vocês, tá? Então é isso que é o desenvolvimento de produto. É a gente criar um produto que tenha a identidade do local onde a gente vai construir. E principalmente em construção civil, eu não gosto de ser o pioneiro em determinada coisa, tá? Eu gosto, primeiro, de encontrar uma localização que já esteja praticamente 100% urbanizada, que já tenha rede de serviço, que já tenha identidade própria, né? Que você consiga andar no bairro e você vê que tá tudo ocupado, cheio de casa, prédio, padaria, farmácia, banco, tem tudo. Né? Já tem uma identidade, fica mais fácil da gente acertar. Tá? Eu procuro ser muito conservador com relação a isso. E aí, pesquiso e sigo a média do bairro e procuro posicionar o meu produto sempre um pouquinho acima da média para a gente aumentar a liquidez. E aí, de outro lado, eu tenho as estratégias de aumentar o lucro diminuindo o custo, né, da construção. Mas vamos falar agora sobre como que eu faço esse estudo e como que eu utilizo as diretrizes que eu acabei de falar com vocês. Pessoal, corte rápido aqui. Se você quiser participar das nossas lives semanais e conhecer melhor meu trabalho, meus cursos e mentorias, eu vou deixar um link aqui na descrição. Entre em contato com a gente. Vamos lá. E como que eu faço esse trabalho para poder estudar a localização aonde eu pretendo desenvolver o meu próximo projeto, tá? Eu acesso, por exemplo, o site do Viva Real, que é um portal de imóveis. Você tem outros como o Zap Imóvel, por exemplo. Mas é importante a gente utilizar sites como Viva Real e Zap Imóveis. Por quê? Por que eu não uso o OLX, por exemplo? Tá? O OLX, o dono do imóvel consegue anunciar. E no Viva Real e no Zap Imóveis, quem anuncia são os profissionais, a imobiliária ou o corretor que tem cadastro e paga para fazer o anúncio. E se ele paga para fazer o anúncio, ele quer vender. E se tiver um preço muito fora da curva, ele acaba não fazendo esse anúncio. Ele só anuncia aquilo que ele entende que tem possibilidade de venda, né, liquidez. E aí a gente já tem uma boa referência de preço, tá? E lá no Viva Real eu busco, no bairro onde eu estou negociando esse terreno, eu busco os imóveis, né, com a tipologia que eu quero desenvolver. Então, apartamento de 2 dormitórios. Pô, tem aqui apartamento de 2 dormitórios? Eu vou pesquisar lá. Pô, não tem. Nenhum apartamento anunciado. Aí eu pego o carro, ando no bairro, não tem. Eu já fico com o pé atrás, para dizer a verdade. Eu nunca encontrei uma situação dessa, tá? Mas fica como exemplo. Eu não construiria o projeto, tá? Eu achei lá um monte de anúncios de apartamentos de 2 dormitórios. Ótimo. O que eu faço? Eu vou lá no Google Terra, né, no Google Earth, e posiciono o terreno aonde eu vou construir e marco os apartamentos ali em volta de 2 dormitórios.
e vou estudar esses imóveis então a partir daí. Então eu já defini que a tipologia do meu imóvel é um apartamento de 2 dormitórios. Pode ser uma casa de alto padrão no condomínio, pode ser uma casa na rua, de terreno inteiro, pode ser uma casa geminada. Eu já vou explicar para vocês daqui a pouco as diretrizes, né? O que são as diretrizes? O que tem que ter nos imóveis obrigatoriamente para a gente conseguir ou manter a liquidez de mercado ou aumentar a liquidez. Eu só estou terminando de explicar aqui agora como que eu faço o desenvolvimento desse produto. Eu listo então esses imóveis numa planilha de Excel, por exemplo, todos de 2 dormitórios, e vou pesquisar qual a porcentagem deles que tem suíte, qual a porcentagem deles que tem sacada, qual a porcentagem que tem churrasqueira na sacada, né? E faço um estudo de diretrizes. O que são as diretrizes, né? A gente tem a tipologia e a gente tem a diretriz. A tipologia é se o imóvel é de 2 dormitórios, se é um apartamento, né? Se é uma casa na rua de terreno inteiro, se é uma casa em condomínio, se é uma casa geminada na rua, né? Então essa é a tipologia do produto. As diretrizes é tudo aquilo que vem para ajudar a compor o produto e melhorar ou piorar o posicionamento e liquidez dele no mercado. Então, para o apartamento de 2 dormitórios, sacada é diretriz, churrasqueira, suíte, teto rebaixado, enfim, uma série de coisas vem compor esse produto, né? Esse tipo de produto, e isso a gente chama de diretrizes, né? Eu entendendo que de repente a média dos imóveis não tem suíte, eu sei que se no meu projeto eu conseguir encaixar uma suíte, por ser um imóvel novo, eu consigo aumentar esse meu preço e aumento a liquidez do produto. Mas isso precisa ser ajustado, pessoal, porque é o seguinte, se eu resolvo oferecer tudo e o meu imóvel vai ser o imóvel de destaque no mercado, é lógico que o meu imóvel vai ter uma procura grande, mas talvez eu tenha que repassar esse preço para o cliente, e aí o imóvel acaba se destacando com relação ao preço, né? Eu estrago o produto para cima, e tem isso, você pode cair para cima, você pode estragar o produto, elevando o nível do produto numa determinada região, né? E se você oferecer muita coisa em uma determinada região, você vai ter que diminuir o preço e com isso você diminui o seu lucro, tá? Então é dessa forma que eu faço a pesquisa para poder identificar como que eu defino esse produto para esse mercado, tá? Então é esse tipo de clareza que a gente tem que ter no processo. E sempre procurar posicionar o nosso produto da média para cima, tá? Em termos de diretriz, né? Em termos daquilo que vem para compor o nosso produto. Eu acabei de dar exemplo aqui, né? Suíte, sacada, churrasqueira, infraestrutura de ar-condicionado, água quente, água fria, né? Tudo isso são coisas que a gente traz para compor o produto, que vai posicionar o nosso produto para cima ou para baixo em termos de liquidez no mercado. Como que funcionam as diretrizes? Tem diretrizes que são obrigatórias, tá? Por exemplo, vou começar na casa de alto padrão. Uma casa de alto padrão, eu acabei de fazer uma casa no Alphaville, em São José dos Campos, não faz muito tempo. Uma casa de alto padrão no Alphaville é obrigatório você ter água quente e água fria em todas as torneiras. Então tem casa lá que está parada, que não vende há mais de ano anunciada, 2 anos anunciados e não vende, porque tem água quente e água fria só nos banheiros. Não tem água fria só nos banheiros, não tem na cozinha, por exemplo. Tá? É mandatório, tem que ter água quente e água fria na casa inteira, uma casa de alto padrão. Tá? Tem que ter infraestrutura de ar-condicionado na casa inteira. Tá? Tem que ter placa solar. Hoje, em condomínio de alto padrão, isso é super solicitado. Né? Quando você passa por uma casa geminada, por exemplo, pelo menos aqui na minha região, na minha cidade, tá? Casa geminada tem que ter 2 vagas de garagem. Tá? Tem que ter 2 vagas de garagem. Tem que ter 2 quartos. Não é obrigatório ter suíte, na grande maioria dos bairros. Tá? E se você pensar num apartamento de 2 dormitórios, que é o que eu estava falando aqui, o apartamento de 2 dormitórios aqui na minha cidade tem que ter uma vaga de garagem. O apartamento aqui de 2 dormitórios sem vaga, ele mata a liquidez do apartamento, não vende. Tá? E o apartamento de 3 dormitórios aqui, a gente tem exemplos de produtos aqui que estão encalhados, porque o apartamento tem 3 dormitórios e tem uma vaga de garagem. Aqui na minha cidade, deixa até aqui no comentário, eu quero entender como que funciona na cidade de vocês, né? Aqui o apartamento de 3 dormitórios tem que ter 2 vagas de garagem, é obrigatório. O apartamento de 3 dormitórios aqui tem que ter
uma suíte pelo menos, tá? Então isso são diretrizes mandatórias do produto. Aqui na minha cidade, o apartamento de 3 dormitórios, que não tem uma suíte, que não tem 2 vagas de garagem, fica encalhado, não vende, tá? É claro, isso é aqui na minha cidade. Você precisa entender e desenvolver aí aonde você mora, aonde você vai construir, como que funciona isso, para você poder acertar o seu produto. E não só tomar a decisão sozinho sobre como que o produto deve ser desenvolvido, tá? E sobre isso nós vamos falar agora. Nós vamos falar como que a gente valida o nosso produto. Pô, Thiago, desenvolvi todo o produto, defini a tipologia, trouxe as diretrizes, cara, tá tudo lindo, né? Como que a gente valida isso para a gente ter certeza que esse nosso produto ele vai estar bem posicionado no mercado, com alta liquidez e alto lucro, antes de começar a construir? E como que funciona o processo de validação? Você vai pegar o seu projeto, a pesquisa que você fez, e vai agendar numa imobiliária da região que sabidamente trabalha produtos como esse que você quer desenvolver. Vai agendar uma reunião lá, vai até essa imobiliária e vai apresentar esse projeto para eles junto com a pesquisa. E vai pedir para eles, então, a validação desse produto. Olha só, vocês têm vendido esse tipo de produto aqui? Eu fiz uma pesquisa, vi que vocês vendem bastante produtos assim. Qual a opinião de vocês sobre esse produto que eu vou vender agora? O que vocês acham do preço, né? E aí vocês pedem para eles, de repente, até mostrar para vocês as últimas vendas que eles realizaram. Vocês vão surpreender, pessoal. Como vocês vão ser bem recebidos nas imobiliárias. Esse é o trabalho deles, tudo que eles querem é pegar um construtor logo no início para poder trabalhar aquele produto imobiliário no futuro. Seja uma casa em um condomínio, um prédio, o tipo de obra que for. Tá? Então acho que esse processo de validação encerra todo esse desenvolvimento de produto com chave de ouro, porque a imobiliária ela está com o termômetro na rua, né? Avaliando o que está vendendo, o que não está. E ela vai ter muita informação importante para te passar. E de repente daí nasce uma parceria, tá bom? Deixa aqui pra gente as suas dúvidas, seus comentários. Se você quiser entrar em contato comigo, saber mais dos nossos cursos, mentorias e vir participar das nossas lives semanais que a gente tem feito toda semana, vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato. Valeu? Obrigado e até o próximo vídeo.